antes da gente falar um pouco dessa questão dos herbicidas pré e pós-emergente, tentar entender um pouco o que aconteceu com essa história da soja e do milho e do manejo de plantas daninhas para a gente ter esses problemas que nós temos hoje, nessa situação que nós temos hoje. Então vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco a evolução dessas duas culturas, né? Eu falo evolução principalmente nos últimos 15, 20 anos, porque isso está diretamente relacionado com o que está acontecendo no campo, né? Como é que a gente fazia milho há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 15 anos atrás, e soja, o que mudou para os dias de hoje? Bom, primeira coisa de milho, né? Eu estou vendo um pessoal mais experiente aqui, né? Não vou falar mais velho, mas vamos lembrar como é que era milho na década de 90, né? Pessoal, milho na década de 90 era milho safra, né? A gente tinha muito pouco milho safrinha. E uma das grandes coisas que aconteceu na grande transformação na lavoura de milho é o seguinte, né? Esse aqui que está em amarelo, que era milho safra, esse aqui verdinho é milho safrinha. Houve um inverso, né? Essa foi uma grande mudança na questão da cultura do milho. Inclusive hoje até está difícil achar pé de milho na época do verão, né? Então o que houve foi exatamente isso, uma grande mudança e essa questão do milho safrinha, com mais investimento, começou a ter rentabilidade melhor, produtividade melhor. Então a gente pode falar hoje, né, que aqueles 11, 12 milhões que a gente tinha na safra, hoje nós temos na safrinha. Então foi uma grande mudança. Milho virou milho de segunda safra. Okay? E aqui principalmente para a região mais baixa. Okay? Outra coisa também que aconteceu e foi muito forte, foi algumas mudanças específicas no desenvolvimento da cultura. Né? Vou falar um pouco de espaçamento, né? Como é que era os manuais que a gente tinha de milho há 15 anos atrás. Milho era 1 metro, né? 5 plantas por linha, 1 metro, 50, 55 mil plantas por hectare. Né? Hoje a gente sabe que isso se alterou bastante, né? Até para aproveitar um pouco as plataformas de soja, semeadura de soja. Hoje nós temos muito milho plantado, seja a 76 em áreas onde é que faz algodão no norte do país, seja 50 centímetros, até 45 para aproveitar a plataforma de soja. Então a primeira coisa que teve foi uma alteração nessa questão do espaçamento, maior plantas por área, enfim. Né? E outra coisa também que teve uma grande mudança, né, quando a gente vê espaçamento, é nos tipos de híbrido, né? Não só no potencial de produção, né, mas principalmente na arquitetura também de planta. Né? Então são folhas cada vez mais eretas. Né? Isso faz o quê? Ajuda a gente a colocar mais plantas na área, mas também nos ajuda menos a controlar a planta daninha. Né? Então foram algumas situações diferentes. A entrada do milho safrinha, quer dizer, hoje nós plantamos milho safrinha, e essa questão de espaçamento e híbridos, que houve uma grande alteração. O que não aconteceu foi a questão da mudança da interferência de plantas daninhas na cultura do milho. Mas também para os híbridos de ciclo mais curto, com essas folhas mais eretas, a gente tem visto hoje que a fase inicial, onde mato dá mais problema, é até a gente estar na 3ª ou 4ª folha verdadeira do milho. Quer dizer, planta daninha compete com o milho muito cedo. E nós vamos ver a mesma questão para a soja. Né? Então, pessoal, isso é só para a gente entender um pouco das mudanças que teve na cultura do milho, de novo, né? Quando a gente fala milho aqui, é milho safrinha. Né? Quando eu for falar de herbicida pré e pós-emergente aqui para vocês, eu vou falar basicamente do milho safrinha. E na questão da soja? A soja também teve uma grande alteração. Vamos lembrar um pouquinho como é que é, principalmente as nossas variedades que a gente tinha em Pedro, que era de 20 anos atrás. Né? Quem lembra as variedades antigas, elas tinham o quê? Um ciclo um pouco maior, né, que a gente chamava de semi-precoce, médio, né? Ciclo de 130, 135, às vezes 125 dias. Né? E as variedades eram basicamente todas de crescimento determinado, né? muito enfolhada. Né? Para quê? Basicamente para quê? Elas vinham do sul dos Estados Unidos, nessas variedades, e o grande interessante dele é que elas fechavam muito rápido, né? Justamente para ajudar no controle do mato. E como é que são as nossas variedades hoje? Basicamente quase todas. Não tem esse tipo de arquitetura aqui. Quase todas elas são de crescimento indeterminado com essas características aqui. Ó. Ciclo cada vez mais precoce, né? Essa safra nós vimos, né? Quantos produtores não estão tentando plantar cada vez mais cedo? Né? Se a gente pudesse plantar soja em agosto e colher antes do Natal e dar 250 sacos por alqueire, é tudo o que o produtor queria. Né? Então, cada vez plantando mais cedo, né? Ciclo indeterminado, ciclo cada vez mais precoce, né? E a gente viu que alguns riscos que acontecem em relação a isso, certo? Mas foi essa uma grande alteração. Então, essas variedades vieram mais do norte dos Estados Unidos, adaptadas na Argentina, e entraram muito bem no Brasil, certo? Mas pensando como a palestra aqui de plantas daninhas, qual a principal relação dessas variedades, que são bem produtivas, né? Muito interessantes? Essa é a principal característica, ou uma das principais características. Né? Essa soja já está enchendo o grão, e não dá para ver é uma pirâmide, né?
que ela consegue ter mais, deixar entrar mais insolação dentro da cultura. Isso é muito interessante para aplicação de fungicida, de inseticida, né? Okay? Ela tem uma área foliar menor, mas se a gente for pensar no mato, ela ajuda menos a controlar o mato daquelas variedades antigas, né? Então aqui, ó, ela tem um menor potencial competitivo do que a gente tinha com aquelas nossas variedades. Então, da mesma maneira do milho, as variedades hoje estão nos ajudando menos a competir com o mato, certo? Outra coisa também que essas variedades que a gente viu hoje, com esse nível de produtividade que a gente quer, né, que a gente quer colher canto. Hoje, se a gente colher menos de 160 sacos por aqui, a gente fica meio nervoso, né? Essa safra, então, nem vamos falar, porque quem colheu cedo já colheu menos de 100 até, né? Mas a gente quer o quê? 140, 150, 180, 180, 200 sacos por aqui, né? Variedade cada vez mais curta, com essas ciclo cada vez mais precoce. Enfim, com todas essas novas tecnologias, a gente vê hoje que o período de competição do mato, que antigamente a gente podia deixar até lá em V4, V5, que era 25 dias com o mato, que não teria problema, hoje a soja tem que sair no limpo. Assim como o milho. Então, soja tem que sair no limpo, milho tem que sair no limpo, né? E eles estão ajudando menos a controlar a planta daninha. Outra coisa que a gente também pode falar é a maneira como nós estamos fazendo as roças hoje. Desculpem o jeito de falar, assim, de ser um pouco agressivo, mas, na minha opinião, nós pioramos um pouco em alguns conceitos básicos de fazer agricultura, né? Por exemplo, nós fazemos tudo em plantio direto, né? Nós temos rotação de cultura hoje, soja, 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 né? E depois vem o milho safrinha. Estamos fazendo isso há 5, 10 anos. Sei de todas as dificuldades, mas é o nosso sistema de produção. Cada vez mais, pessoal, nós estamos deixando o manejo integrado de lado, né? E cada vez mais nós temos com menos palhada no solo, né? Isso, quando chove bem, fica tudo igual, né? Mas quando tem um ano como aconteceu esse ano, né, alguns problemas, a gente vê quem tratou melhor o sistema de produção, solo, palhada, matéria orgânica, sai na frente. Então, assim, a soja e o milho não estão ajudando. E a gente também está dando um pouco espaço. A gente só está pensando basicamente na questão de que a cultura vive de químico, né? E a gente tem que pensar em outras coisas. Então, só para pensar um pouquinho na rotação, quando eu falo rotação, pessoal, é o que a gente planta no verão, né? Soja e milho. Quem lembra, né, quando eu falei, pensando um pouco de anos atrás, né, que a gente tinha quanto para cada área de soja, quanto que a gente tinha de milho? Isso há 15, 20 anos atrás era assim, 2, 3, 1/3, mais ou menos da nossa área de verão, a gente tinha milho. Até aqui na região. Vocês têm uma ideia quanto que tem de milho hoje para cada área de soja? Qual que é a proporção? Pessoal, para cada 9 hectares, essa safra pode chegar a 10 de soja, nós temos uma de milho verão. De novo, eu sei todas as situações de preço, a dificuldade aqui é uma região baixa, né? Mas se pensar em rotação, isso é uma coisa horrorosa, né? Nós não estamos fazendo rotação de verão. Isso é muito complicado, não só para a planta daninha, como para a praga, para a doença. Outra coisa, vocês têm ideia quanto que nós temos de área arrendada no Brasil? Quem dá um chute? Aqui na região, quanto vocês acham que tem de área arrendada aqui? Quanto se arrenda de área? De 100% da área, quanto que é arrendada? Quem dá um chute aqui? Eu sei que é só mais ou menos um chute. 80% aqui? No Brasil, vocês acham que é quanto? Você que veio lá para cima, tem pouco? Pessoal, esse é um dado muito importante. Se calcula hoje, né, teve um grande aumento de área arrendada, que nós temos em torno no Brasil de 44% das áreas arrendadas. Eu arrendo área, estou entregando minhas áreas arrendadas agora. Quando a gente arrenda a área, a gente investe pouco na área. Essa é uma grande verdade, né? Porque já tem que pagar arrendamento. Então, tudo que a gente vai falar de manejo de solo e tal, a gente deixa meio de lado, não é isso? Não que a gente trata mal, mas talvez não trata da maneira como se fosse nosso, né? Então, assim, parece que não, mas esse é um outro grande problema, né? Quer dizer, o grande número de áreas arrendadas, quando a gente for pensar em planta daninha, a gente faz aquele meia boca, né? Para tentar tirar. E isso acaba causando alguns problemas, ok? Pessoal, isso é só para entender a situação que eu falei de soja e milho, da cultura. Nós já vamos chegar na planta daninha agora, né? E vamos entender um pouco o que aconteceu. Isso aconteceu com a cultura, o que aconteceu no manejo químico, né? No controle de plantas daninhas, especificamente para essas duas culturas. Vamos lá. Vamos falar um pouco do milho, então. Vamos pegar os anos 80 até os anos 2000, que basicamente a gente tinha bastante milho de verão, entrou milho safrinha. Como é que era o controle químico no milho, pessoal, nessa época? A gente fazia o quê? Né? A gente utilizava basicamente 3 grupos de herbicidas, né? Aqui só o sistema 2 são as triazinas, as atrazinas, de uma maneira geral, várias atrazinas,
até algumas misturas, né? Tinha primestre, enfim, algumas coisas diferentes. Algumas acetamidas, alaclor, S-metolaclor e assim por diante, e até alguns alcoxínicos, como 2,4-D ali no início que a gente utilizava. Esse era basicamente o pacote que a gente utilizava até os anos 2000 no milho, certo? Aí, a partir dos anos 2000, aconteceu coisa muito interessante, veio um grupo de herbicidas que a gente não tinha no Brasil, né? Que é o tal dos HPPDs, que basicamente Soberan, Calisto, e entrou o nicosulfuron, né? Então, o nosso controle de planta daninha no milho, durante muito tempo, ficou o quê? As triazinas, atrazinas de uma maneira geral, a possibilidade do nicosulfuron, Soberan e Calisto e algumas outras coisas. Na minha opinião, isso aqui funcionava muito bem. A gente dava conta das nossas plantas daninhas, tinha que fazer alguns ajustes, mas essa foi a maneira que a gente utilizou o controle químico durante muito tempo. E aí, depois, nos anos a partir de 2010, né, aí veio para a gente o quê? Milho RR. Né? Então, utilização de glifosato no meio do milho. Acho que quem me conhece já viu falar, fazer uma palestra, né? Eu acho que a gente não precisava do milho RR no nosso sistema de produção. Né? Eu acho diferente da soja, que ele agregou, foi interessante. O milho RR talvez tenha trazido mais problema, mais dor de cabeça para a gente, porque aqueles herbicidas que eu mostrei antes estavam fazendo um bom serviço. Certo? Enfim, mas lógico, jogar glifosato no meio de qualquer cultura é bom demais. Né? Então aí veio o milho RR, e aí nós começamos a utilizar muito glifosato, né? Basicamente deixamos de diminuir um pouco esses HPPDs aqui, Soberan, Calisto, nicosulfuron, e ainda estamos utilizando a atrazina, ainda bem que se utiliza um pouco de atrazina no milho. Então, qual que é o pacote hoje do nosso milho? Né? Grande utilização de glifosato e um pouquinho de atrazina e diminuímos aqueles outros produtos. É isso que a gente está fazendo no milho, certo? Ok? Vamos falar um pouquinho da soja também. Então, entender, de novo, né? Só para relembrar. O milho, hoje, todas aquelas mudanças que teve no sistema de produção de milho, e hoje utilizando basicamente glifosato e atrazina durante muito tempo, certo? E milho safrinha. E a soja? Vamos lembrar a soja quando iniciou aqui na década de 60, 70, até os anos 80, como é que era a nossa soja aqui. Aqui a gente arava e gradeava, porque lembra, né? Fazia arava e gradeava. Eu nem vou falar do Pedro, que o Pedro já é um pouco antes dessa década de 80, né, Pedro? Mas a gente jogava 2 herbicidas, pessoal. Quem começou a plantar soja aqui na região. Quais eram os 2 herbicidas? Um para folha larga, um para folha estreita. Quem lembra? Trifuralina para folha estreita. Septer é um pouquinho mais novo, um pouquinho antes Septer. Quem lembra qual era o primeiro herbicida junto com a trifuralina que foi jogado aqui na região? Para folha larga. Metribuzin. A dupla era o quê? Sencor e trifuralina. Trifuralina é um ótimo produto para folha estreita até hoje, talvez seja o melhor produto para folha estreita. Né? E o Sencor que tinha o quê? E vocês vão ser convidados ainda para relançamento de Sencor, viu, pessoal? De metribuzin, né? Porque não está vindo nada novo. Né? Mas o que o metribuzin fazia? Controlava a folha larga, mas deixava escapar o quê? Leiteiro. Né? Então assim era bom para picão, para algumas outras coisas, deixava escapar leiteiro. Né? Então nós fizemos isso durante alguns anos, durante a década de 80, e aí começou a ficar muito complicado fazer soja por causa do quê? De leiteiro. Sobrava muito leiteiro nessas áreas, quem lembra onde tinha Sencor. Né? E aí, pessoal, na década de 90, veio um herbicida que a gente pode falar que foi um milagre. Né? Meu pai sempre fala assim, ó, Fernando, milagre não tem agricultura, né? Tem muito trabalho, né? Ir atrás de informação, torcer para chover, né? Tal. Mas vira e mexe, aparece uns produtos, todo ano aparece produto milagroso, né, pessoal? Mas esse foi um produto excepcional. Para substituir Sencor, qual foi aquele que você falou? Septer. Pessoal, Septer foi o primeiro inibidor da ALS, desse grupo aqui, mecanismo aqui, que é muito específico. Tem um trabalho de marketing que fala que o único produto que foi mais fácil de vender do que Coca-Cola, foi Septer no oeste do Paraná. Quem não conheceu o Septer era bom demais. Né? Controlava a folha larga de tudo quanto é jeito. Era o melhor produto para leiteiro. E a gente brincava, o produtor fazia o seguinte, né? Nos anos 90 ele farava e gradeava, jogava Septer de furalina, podia ir para a praia, ficar 120 dias, soja no limpo, podia visitar os parentes no estado de São Paulo, lá para cima, Rio Grande do Sul. Soja no limpo, 120 dias, trifuralina controlava tudo que é folha estreita e Septer controlava tudo que é folha larga, principalmente leiteiro. Era o sonho dos agricultores. Isso aqui funcionou muito bem, pessoal. Só que nós, agricultores, né, nós fizemos isso durante quanto tempo? Quem usou Septer de furalina aqui? 1, 2, quantos anos nós usamos isso aqui? 10 anos. E funcionou muito bem, não é isso? Aí depois de um tempo, não me ajuda a mentir, nós começamos a reclamar do quê? Esse desgraçado do Septer é ruim demais, porque está sobrando o quê? Está sobrando folha larga leiteira. Era justamente a planta que ele controlava melhor. E aí eu falo isso para vocês entenderem o seguinte, não é culpa do leiteiro, não é culpa do Septer,
Isso é porque a gente seleciona planta resistente. A natureza é muito bonita, já tem planta resistente para tudo que é herbicida no mundo inteiro. Se a gente utilizar um único herbicida, durante muito tempo, vai selecionar a planta resistente. E foi isso que nós fizemos com o Scepter. Se eu falar de Scepter hoje, o pessoal dá risada, né? Fala, esse produto não serve para nada, né? Então, o que aconteceu? Por a gente utilizar muito tempo o Scepter de furalina, selecionou o leiteiro, né? E aí, nos anos 90, nós mudamos o Scepter. Lembra que eu falei que o Scepter era um inibidor de ALS? Né? Aí nós trocamos o Scepter pelo quê? Começamos a fazer plantio direto e utilizamos o quê? Pivot, Classic, que é tudo o quê? Ótimos produtos, mais inibidores da ALS, da mesma família, do mesmo mecanismo de ação. Aí ficou resistente ao Scepter e a todos os outros, né? Resistência cruzada a toda a família. E era um horror, né? Quem lembra a situação dos anos, final dos anos 90, né? Que era assim, né? Aquela lavoura aqui na região aqui do Vale do Paranapanema, tem um pouco de soja debaixo do leiteiro e picão lá no cerrado. E eu gosto de falar isso, porque quem lembra também há 20 anos atrás, um bom agrônomo, um bom produtor, né, um bom técnico, que dava assistência ao que plantava soja, na parte de químicos, era o cara que tinha que conhecer o quê? Planta daninha. Ferrugem apareceu em 2001, não tinha ferrugem. Né? Praga tinha o quê? Tinha umas lagartas tontas que você abaixava o pulverizador, baixava a barra, já derrubava metade. Lembra a lagarta da soja? E tinha percevejo no final do ciclo. O grande problema era a planta daninha. Um bom agrônomo, um bom produtor é que resolvia problema de mato. Né? Reconhecer planta, reconhecer milhão para pôr a diferença, fazer todas as misturas, estágio de aplicação, era aquela coisa complicada. Era essa a situação aqui. Né? Mudou muito, né? Mudou muito por quê? Porque aí nos anos depois de tudo isso, né, para resolver o problema, veio outro milagre, né? Dito milagre, de novo, milagre não existe, mas qual que foi, né? Soja RR, né? É bom demais jogar glifosato no meio da soja, né? Glifosato, o melhor herbicida que já inventaram, não vai ter nada nos próximos 100 anos igual a glifosato. Né? Controla a folha larga, folha estreita, planta grande, planta pequena, pode aplicar com gota grossa, né? E custava $3, né? Então, assim, meu pai fala, é bom demais jogar glifosato no meio da soja, né? E foi uma grande revolução mesmo, né? Então, nos anos 2000, como é que ficou o nosso manejo, né? Na soja, né? Glifosato. Nós estamos fazendo isso há quanto tempo? 15 anos. Glifosato para queda de cabelo, dor de dente, unha encravada, né? 3, 4 vezes ao ano. Precisava ser muito profeta para saber o que ia acontecer se a gente utilizasse não estou falando mal do produto, não, o produto é excepcional. Mas se a gente utilizar um único produto, como nós fizemos no passado, várias vezes, no mesmo ano, durante vários anos, o que aconteceu? Selecionamos planta resistente. Né? De novo, não é culpa do glifosato, não é culpa do amargoso, não é culpa da buva, não é culpa do pé de galinha. Né? É culpa da gente utilizar um único produto. Na agricultura, pessoal, não só para químicos, né, a palavra-chave é diversidade e rotação. Né? Não cabe fazer agricultura sem diversidade e rotação. Eu sei que é complicado, fácil falar, difícil de fazer, mas não tem jeito. Né? A parte biológica não é tão simples assim. Então, o que aconteceu? Se a gente fosse resumir, por isso que eu estou falando só para dar essa introdução, que eu acho que é importante, pessoal, para a gente entender o que modificou das culturas, né, e o que modificou do controle químico. Né? Então, está aqui. Ó. Na minha opinião, houve uma piora no manejo das culturas e utilização praticamente de um único herbicida, tanto na soja no milho. Né? E aí o que nós temos é planta resistente, essa situação que nós estamos hoje, é isso que nós vamos conversar daqui para frente. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, no Brasil já tem 50 casos de resistência, todos esses aqui, ó, começou em 93, mas o mais importante é isso, pessoal, são os casos de resistência a glifosato. Né? Nós temos 8 espécies de resistentes a glifosato no Brasil. Aqui estão 3 espécies de buva, tem um amarantos, que é um caruru lá do demônio, que está lá no cerrado, espero que fique lá por cima. Tem o clóris, que é o capim branco, e aqui tem a capim pé de galinha, o lólio, e nós vamos falar principalmente do amargoso e buva, que são as duas principais plantas daninhas aqui de vocês, certo? O interessante é que se a gente for ver de 2003 a 2018, que foi os anos que nós tivemos desde a primeira planta resistente a glifosato até hoje, passaram 15 anos, né? Cada ano aparece um caso, ó, 15 anos, 15 casos, cada ano aparece um caso diferente, né? A pergunta é, qual que vai ser o caso que vai aparecer esse ano, né? Não sei se vocês já souberam, mas já foi detectado picão resistente a glifosato. Lá no Paraguai nós relatamos esse caso, né? E tem algumas outras plantas que são candidatas aí. De novo, pessoal, se utilizar um único produto, nós vamos selecionar a planta. Nós não, a natureza vai selecionar a planta, tá? Bom, essas são as 3 principais do Brasil. O azevém está lá no sul do Brasil, nós nem vamos falar isso. Vamos falar bastante sobre buva, capim amargoso e aqui a situação do Brasil. Então, quando a gente vê, né, não é porque está vermelho, está feio, né? É onde está o problema de resistência. Então, nós temos problema de resistência hoje no Brasil todo. Quais as principais consequências? A primeira principal consequência é que aumenta custo.
Quem tem amargoso na área, quem tem buva na área, não precisa falar isso. Aumentou o custo. Ah, Fernando, mas não tem jeito. Não, planta resistente dá 2 dores de cabeça. Mais difícil de controlar e vai gastar mais. Olha aqui, ó, onde tem buva, só buva resistente, aumenta 82%. Por que o amargoso dá tanta apreensão? Né? Porque dói no bolso, pessoal. 235%. E quando você tem buva e amargoso? Chega a ficar 400% a mais. Tem gente gastando R$ 400 por hectare, quase R$ 1.000 por alqueire, para controlar a buva e amargoso na área. É difícil aguentar isso, né? Certo? Então, assim, é importante a gente dar uma olhada como é que a gente pode resolver essas situações todas, ok? Bom, vamos entrar agora na parte que a gente foi chamado, entendendo tudo isso, essas modificações, qual a solução para isso? Pessoal, a solução a gente vai voltar a falar no manejo integrado, sempre. Eu vou focar mais herbicida daqui para frente, mas vale a pena lembrar do método preventivo. Esqueci teu nome. O José está falando que ele trabalhou lá no Maranhão. A pior planta daninha que eu conheço, que eu já trabalhei, é uma planta que tem lá no Maranhão. Chama vassourinha de botão. Vassourinha de botão, não sei se algum de vocês conhece, é uma rubiácea, parece erva quente. Ela só tinha lá no Maranhão. Hoje nós estamos fazendo experimento de vassourinha de botão no Paraná. Sabe por quê? Porque o pessoal vai colher lá no Maranhão, aí ele leva amargoso para lá e traz vassourinha de botão para cá. Né? Quer dizer, é método preventivo, pessoal. Né? Planta é terrível de controlar. Tá? Então, método preventivo. Cultural, nós vamos falar bastante da questão, não vou gastar muito tempo, mas assim, palhada, o que ajuda a controlar a planta daninha é palhada. Sabe? Isso ajuda a controlar bastante. Principalmente buva. Né? Enfim, e o método mecânico para já, mas vamos falar bastante do método químico. Sabe? Então, de novo, deixar tudo na mão do herbicida, pessoal, nós não temos herbicida novo, de novo mecanismo para ser lançado nos próximos 5 anos. O que está vindo tudo é produto já conhecido, quer dizer, realmente não tem. Vai vir alguns produtos, mas mecanismos já conhecidos. Nós vamos ter que nos virar com o que nós temos na mão. Por isso que é muito bom pensar nessas outras, ajudar os herbicidas, né, com boa preparação, com bom manejo de solo e assim por diante. E o que vai acontecer com o controle químico? Acreditem nisso. Isso já aconteceu em todos os outros países. Bom, eu não comecei falando isso, mas alguém imaginava que em 2019, na safra 2019, a Coopermota, no 13º Cooper Show, ia estar convidando alguém para falar de planta daninha na cultura da soja? Porque quando apareceu a soja RR, como eu coloquei, foi um milagre, está tudo resolvido, né? Por que vai trazer alguém? Por que voltou a ser problema? Por isso que nós mostramos. Só para vocês terem uma ideia, planta daninha hoje é o principal problema na Argentina, é o principal problema na Austrália, 2 grandes produtores de grãos, e é o segundo maior problema nos Estados Unidos. Segundo maior problema, planta resistente. Né? Então, assim, mostrando por quê. Não é que deu errado, né? Nós utilizamos a tecnologia de uma maneira errada e aconteceu tudo isso. E esses países já passaram por algumas transformações que nós vamos passar. Então, o controle químico que nós fazemos hoje é basicamente isso aqui, né, pessoal? Dessecação, que às vezes a gente faz meia boca, como nós estamos plantando soja cada vez mais cedo, em setembro, às vezes a gente planta sem dessecar, né? Enfim, a gente planta, faz 2 aplicações de glifosato, depende do ciclo da soja, às vezes 3, às vezes 1, né? Esse é o nosso pacote. Pessoal, isso aqui não funciona mais. Ou pode até funcionar ainda do controle, mas lembra que nós somos da seleção de resistência. O que vocês têm que pensar no controle químico é para uma situação mais ou menos dessa maneira. Primeiro, lembra que eu falei que a soja tem que sair no limpo? Então, cada vez mais, caprichar na dessecação. Dessecação é uma coisa muito importante. Às vezes o pessoal liga, Fernando, o que controla a buva no meio da soja? Nada, pessoal. Buva no meio da soja é apagar incêndio. Você vai colocar pacto, tá, ajuda, mas não é aquele controle. A soja tem que sair no limpo. Não pode ter buva e amargoso. Ah, mas o amargoso tem torcerado, que eu vou controlar com o quê? Não vai controlar dentro da soja. Certo? Então, a soja realmente tem que sair no limpo. A dessecação tem que ser muito importante. E o que nós vamos voltar a utilizar, pessoal, são produtos que eu nem gosto de colocar pré-emergente, mas com residual. Lembra que eu falei do Scepter? É produto com essa característica. Só que não é mais para deixar a cultura no limpo. É para, ao invés de eu utilizar 2 aplicações de glifosato, eu vou fazer isso aqui, ó, e algumas vezes posso até colocar junto com a dessecação e tirar uma de glifosato aqui, ou tirar uma de pós-emergente. Esse aqui é o padrão futuro de controle químico, acreditem nisso. Quais os produtos que vão ser utilizados? Todas as empresas vão ter oportunidades, vocês vão ter oportunidades. Esse aqui vai ser importante. Não é mais o residual para tirar no limpo, porque esses residuais, eles têm mecanismo de ação diferente do glifosato. Então, vai ajudar a não ter mais resistência, sabe? Vai ajudar a não sementear algumas plantas, enfim. Esse é o tipo de futuro. Quando a gente fala aqui, quando pediram para falar um pouco do pré-emergente, qual que é o pré-emergente?
Outra coisa, vamos planejar isso aqui o ano todo, e de novo, né? Não é jogar mais herbicida, mas é diversificar, não utilizar um único produto, pessoal. Utilizar um único produto vai dar errado. A médio, a longo prazo vai dar errado, né? Quando fala assim, então, Fernando, você falou, vou utilizar esse residual, né? Mas qual que é esse pré? O que esse pré vai ter que fazer? Bom, esse pré vai ter que tirar uma aplicação de pós-emergente, senão eu não vou comprar como produtor. Se eu fizer, ter que fazer o residual, comprar 2 de pós, vai ficar muito caro. Esse pré teria que ajudar a tirar uma de pós-emergente. Para tirar uma de pós, ele vai ter que controlar o quê? Folha larga e folha estreita. Porque se ele só controlar a folha larga, eu vou ter que voltar lá para fazer 2 de folha estreita. Se ele controlar só a folha estreita, eu vou ter que voltar lá para fazer 2 de folha larga. Aí a pergunta, tem algum pré que controla a folha larga e a folha estreita? Que não precisaria fazer aplicação? É difícil. Por isso que também os prés vão começar a ter mistura. E vocês vão ver várias empresas, eu não passei aqui nas empresas, mas provavelmente estão lançando produtos de pré-emergência com mistura. O que? Um controla bem folha larga, o outro controla bem folha estreita. Outra coisa que vai ser importante vai ser a seletividade, né? Quer dizer, esse produto vai dar fito para a cultura? Né? Porque essa é uma coisa que a gente deixou, como a gente deixou de utilizar pré, a gente também não sabe direito como é que isso funciona. E uma coisa que eu vou chamar muita atenção, pessoal, não dá para falar mais fito para soja. É fito para qual variedade de soja? Tem algumas variedades que aguentam mais e outras variedades que aguentam menos. Quem tem essa informação? Né? Por exemplo, o pessoal liga as nossas informações das nossas variedades da Embrapa, que não tem muitas no mercado, a gente faz todo ano teste de 4 herbicidas para saber se dá fito ou não. Mas tem outros que a gente não sabe. Né? Eu vou citar um exemplo de um produto que foi lançado, talvez um dos últimos produtos que foi lançado muito bom para a buva, que é HIT. HIT foi lançado no mercado há 4 anos atrás, né? Na verdade, a safra 2013 e 2014. E, bom, quando foi lançado, nós trabalhamos bastante com o HIT. Quando foi lançado, muitos produtores, quando aplicou, falaram, Fernando, mas está dando fito na soja, dando fito na soja. Não, nunca vi fito de HIT na soja. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Aí eu perguntava assim, mas qual que é a variedade que você está plantando? 5909, era a mais plantada. 5909 é muito sensível a HIT. E algumas outras não faziam nada. Eu nunca tinha testado em cima de 5909, só em outras variedades. Então, tem diferença entre variedades. Quem tem essa informação, pouca gente tem. Então, eu até brinco, né? Acho que o pessoal das empresas, tanto de semente quanto de herbicidas, deveriam fazer uma tabela mais ou menos. Lembra aquela tabela de sanção para milho? Isso aqui eu posso utilizar a sanção talvez para os herbicidas de soja também, certo? Mas vai ser importante aqui essa seletividade aqui, né? Para a cultura aplicada. E a outra coisa importante é assim, eu estou aplicando esse herbicida na soja, se ele vai dar problema no milho safrinha, que a gente chama de carry-over. Né? Então, assim, os pré-emergentes que a gente vai trabalhar vão ter que ter essa característica, essas preocupações aqui. Tá? E acho que nós, da pesquisa, vamos ter que trabalhar muito para gerar essas informações para vocês, porque tem algumas coisas que a gente não sabe mais, deixou de fazer. Certo? Mas podem ter certeza, pessoal, nós vamos voltar a utilizar mais esses produtos residuais. Tá? Quais são eles? Tem N aqui, eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Okay? Aí tem essas opções, né, quando que eu vou aplicar esse pré-emergente. Hoje, em várias situações, a gente pode aplicar esse pré logo depois da cultura do milho safrinha, né, ou deixar para aplicar lá na soja. Vamos conversar um pouquinho mais para frente. Ok? Pessoal, esse é o geral. Agora eu vou tratar de buva e amargoso especificamente, né, dos herbicidas dentro desses pré e pós-emergentes que controla bem tanto na soja e no milho. Tá bom? Aí, se vocês quiserem perguntar, deixar para o final também, fica tranquilo. Vamos lá. Pessoal, buva, a primeira buva resistente apareceu lá em 2005, a gente já tem bastante experiência, vocês têm bastante experiência com buva, que é uma região que começou um pouquinho mais tarde, mas eu vi muita buva sobrando nas áreas aí. Não teve grandes mudanças em produtos novos para buva, não tem muita informação nova. Tem algumas preocupações que acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então vamos lá. O que a gente aprendeu com buva? Que buva a gente controla com 2 intervenções, quer dizer, 2 aplicações. Né? Dificilmente a gente vai conseguir controlar a buva com uma aplicação só, a não ser que seja pequenininho, enfim. Mas esse é o geral. E funciona o quê? Um sistêmico e depois de contato. Né? Eu vou mostrar coisas que você já sabe. Então, o que nós temos hoje? Qual é o pacote de controle de buva, né, que a pesquisa e na prática tem feito? A gente faz essas associações aqui, basicamente glifosato 2,4-D, ou glifosato e clorimuron, ou glifosato e HIT com ou sem 2,4-D. Né? Esses são os produtos ditos sistêmicos e também a possibilidade de ter os residuais. Aqui sim são os pré-emergentes para a buva. Né? Então tem aqui de Clozolam, que é Spider, Mazaquim, que é Scepter, e assim por diante. E depois a gente vem com o produto de contato, paraquat, Gramocil, né, Finale, ou glifosato e HIT. Basicamente, tenho certeza que quem tem buva é isso mais ou menos que está fazendo. Não é isso? Tá? Ok, nós estamos fazendo isso já há algum tempo. Vamos ver o que está acontecendo? Né? Vamos lá. Então, esse aqui, grava bem isso aqui.
Primeiro, né, se a gente for comparar esses residuais para a buva, pessoal, o produto que dá mais residual é Spider, é um buvicida excepcional, né? Aí depois tem aqui Septer, Metribuzin, Flumioxazin, Mazetapir, Sulfentrazole, enfim, mas todos eles podem ser utilizados como aquele pré-emergente. Lembra que eu falei para vocês? Lógico, se for com o Spider, você vai ter mais tempo para vir com o controle, se for com os outros, você vai ter que voltar mais cedo. É basicamente esses produtos, mostrando que nós temos produtos com potencial para residual. Okay? Bom, o que começou a acontecer com a gente utilizava muito, principalmente glifosato e clorimuron, em alguns casos glifosato e alai, né? Metsulfuron. Eu brinco, né? A alai e o clorimuron, às vezes você vai comprar alguma coisa e pega de troco, né? Porque é tão barato, né? E aí a gente dá preferência, lógico, pelas características, mas às vezes utiliza demais. A gente vê que hoje, de cada 10, isso aqui foi em 2001, apareceu o primeiro a primeira resistência de glifosato e clorimuron, né? E a grande maioria das nossas buvas hoje, pelo menos que a gente testa, é resistente aos ALS. Então, esse aqui, ó, nós estamos perdendo para controle de buva, né? Clorimuron, metsulfuron, quem usa, lembrando que metsulfuron pode dar residual para soja, enfim, né? Então, assim, por causa de resistência, das 3 opções aqui, nós estamos perdendo esse, certo? O que tem acontecido de 4 anos para cá? Não sei se vocês viram isso aqui na região, mas já teve na região. Isso aqui é uma aplicação de glifosato 2,4-D um dia depois da aplicação. Glifosato queima a folha, pessoal, um dia depois? Não. 2,4-D queima a folha um dia depois? Também não. O que começou a ver? Plantas que aplicavam glifosato 2,4-D, algumas acontecia isso e essa outra está normal. Olha, isso aqui é típico de glifosato 2,4-D, não é isso? Ele não faz isso. Isso aqui, pessoal, a gente começou a desconfiar que era um mecanismo de resistência. O que a planta faz? Ela tipo corta a mão para não perder o braço. Ela é uma necrose rápida, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós testamos algumas plantas da Embrapa, essa aqui foi uma aplicação 40 minutos, eu bati essa foto 40 minutos depois que eu apliquei. Olha o que aconteceu, pessoal, glifosato 2,4-D. Então, o que aconteceu hoje, nós temos um aumento de populações de plantas resistentes a 2,4-D também de buva. Olha aqui, ó. Isso aqui é os primeiros trabalhos que a gente fazia com glifosato 2,4-D em azul, e aqui é glifosato e clorimuron, glifosato e ALS, aqui, ó. Dava 87%, 81%. Olha o que está acontecendo com esses herbicidas. Caindo a eficiência para a buva. De novo, a gente está aplicando esses mesmos produtos e vai aparecendo populações tolerantes ou resistentes, né? Então, se a gente for ver aqui, em algumas situações, nós também estamos perdendo essa coisa. Então, olha como é que está ficando crítico, né? O que está sobrando para a gente, né? Em princípio, poucas opções, né? E aí, por azar, né? Isso aqui não está funcionando bem, mas isso aqui está funcionando bem. Por azar, no ano retrasado, né? Também nós detectamos que aqui no oeste do Paraná, mais especificamente aqui em Assis Chateaubriand, o primeiro caso de buva resistente a paraquat, né? Então está aqui, pessoal, essa região aqui hoje no oeste do Paraná, esse aqui é o teste feito lá na Embrapa, porque essa aqui é uma buva normal, essa aqui é paraquat, né? 1 litro por hectare de gramoxone, aqui eu torrou a buva, né? Aqui, ó, 8 litros, ó, 16 litros por hectare. Então foi o primeiro caso de buva resistente a paraquat. A gente tem achado mais, passando hoje, eu vi uma área que está dessecada, provavelmente com paraquat, gramoxone, e tinha buva verde. Essa é uma grande possibilidade de ser resistência a paraquat. Então, o que está acontecendo também, né? Então, nós estamos perdendo herbicidas aqui e aqui, então está ficando meio complicado a situação de manejo de buva, né? Algumas alternativas que nós temos testado, está vindo alguns outros auxínicos, né? Então, aqui, ó, tem ainda glifosato 2,4-D HIT, está vindo de camba. É um produto meio complicado da gente mexer e tal, mas ele controla bem buva. Está vendo um outro produto, Paxeu, né? Tem triclopir, enfim. Então, algumas outras opções que nós estamos testando. E vocês fiquem de olho nisso, se começar a escapar, seja por causa de 2,4-D, quem está fazendo isso, clorimuron ou paraquat, essas outras opções que vão ter no mercado. Ok? Mas uma coisa interessante também para a gente entender é que se a gente fosse pegar a emergência de buva no Paraná, que é muito parecido com a cá, né? É a divisa aqui, esse é o típico da emergência de buva. A buva nasce quando? Maio, junho, julho, né? Sabe como é que foi o ano passado? Foi assim, ó. A buva deu 2 picos, né? Ela começou a dar um pico aqui em janeiro, fevereiro, quando dá a primeira queda de temperatura no milho safrinha, e aqui depois outro. Essa buva aqui, pessoal, se a gente fizesse alguma coisa no milho safrinha, conseguia controlar bem a buva? Então, a gente fez alguns testes e viu que se a gente aumentar a atrazina, a gente consegue ajudar a controlar essa buva. Principalmente que vai nascer no milho safrinha e até um pouco daquela que nasce depois por causa do residual.
Então o pessoal pergunta, a atrazina ajuda a controlar a buva? Ajuda, né? Só que tem que ser doses maiores, né? Como as que estão em bula. A gente fala por alqueire próximo de 10 a 12 litros por alqueire para ajudar a controlar a buva, certo? Mas é um pré-emergente que pode ajudar a fazer o pacote do manejo de buva, ok? Isso, lógico, pessoal. Buva, o que controla a buva é palhada. A buva é uma semente fotoblástica. Se tiver palhada, ela não nasce. Se ela estiver coberta, não nasce. Respondendo o que ele perguntou, né, do clorimuron, o clorimuron é um inibidor de LS. O Spider também é um inibidor de LS. E essa resistência, aparentemente, dá para em pós-emergência, não dá para pré-emergência. Então, os LS de pré-emergência não têm tido resistência para a buva, pelo menos não na quantidade que a gente está vendo. Mas se a gente ficar utilizando também Spider, outro produto, Spider, vai aparecer planta resistente. Então é muito interessante fazer essa rotação, mesmo que não for um produto tão eficiente, mas aí você ajusta depois o controle em pós-emergência, né? O sequencial que você for fazer. Por exemplo, vou utilizar flumizin, que é um protóxico. O flumizin ele vai segurar menos, então eu vou ter que antecipar um pouquinho o meu controle. No final, a hora que for plantar soja, está tudo limpo. É ajustar isso, mas é importante fazer essa rotação também. Okay? Mais alguma pergunta de buva, pessoal? Aí a gente fala de amargoso e termina aqui. Bom, amargoso, a complicação, né, diferente de buva, qual que é? Né? Porque ele reproduz por semente, né? E a semente é muito fácil também de ser levada pelo vento, e ele tem uma substância de reserva, que são esses rizomas aqui, que são principalmente importantes para não deixar o herbicida chegar até a raiz. Né? Então, amargoso, o grande problema, isso aqui é a curva de crescimento de amargoso, é deixar ele entocerar. Pessoal, amargoso entocerado é muito difícil de controlar. Né? Porque ele tem uma quantidade de reserva muito grande, né? As gemas estão aqui embaixo, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é 2 ou 3 aplicações, depois de entocerar é dor de cabeça. A amargoso é uma planta perene, né? Nós temos uma amargoso na Embrapa que tem 5 anos, né? Mas olha só a quantidade de raiz que tem a amargoso aqui, ó. Né? A gente vocês acham que vão controlar com uma aplicação de herbicida, 2 aplicações de herbicida? Olha a quantidade, né? E a quantidade de gemas que a gente tem aqui. Então, quem deixa amargoso, assim, você estava falando, né? Que deixou uma área em pousio de amargoso, se ele tomar conta, gente, você vai fazer o quê? Você vai arar e gradear, ainda bem que você jogar trifuralina para controlar, senão vai ser um horrível, né? Complicado mesmo, né? Lembrando que a amargoso é uma planta perene, amargoso dá no meio da soja, milho safra, safrinha, trigo, a gente vê amargoso até no meio de cana, né? Então, assim, é uma planta para todos os gostos, né? E aí vamos falar um pouquinho do que tem funcionado para amargoso, pré e pós-emergente. Vocês vão ver que não tem muita novidade. Pré-emergente é muito fácil de controlar amargoso. Aqueles produtos que são utilizados para soja, né? Que você comentou, todos eles têm um controle razoável, né? Aqui, diclosulam Spider, flumioxazin, flumizin vários, imazetapir, sulfetrazone, Zetamax. Então, assim, a gente fala aqui até 10, 15 dias, o controle para esses que são utilizados para buva ajuda a controlar o amargoso. Os melhores são imazetapir, são Zetamax, diclosulam, enfim, né? Eles fazem o pacote. Mas o que controla bem a amargoso em pré-emergência são o quê? Aqueles velhos produtos graminicidas que a gente não utiliza há muito tempo, né? Então aqui, ó, pega a trifuralina, dual, né? O próprio gamite ajuda, enfim, né? Esses produtos controlam muito bem amargoso, certo? São os graminicidas. Pessoal com toda dificuldade, que precisa de umidade, palhado, todas aquelas coisas, né? Mas os prés emergentes funcionam bem para amargoso. O problema do amargoso é assim, quando que eu vou aplicar esse pré? Porque olha só como é que o amargoso nasce, pessoal. A linha vermelha aqui é chuva, né? E a barra aqui preta é emergência de amargoso. Quando não tem chuva, não nasce amargoso. Choveu, amargoso precisa de água, né? Então, em locais como aqui, como chove bastante, ele tem várias emergências. Então, acertar um pouco quando eu vou colocar esse pré para amargoso é um pouco difícil, né? Mas, enfim, o pré-emergente funciona muito bem. E pós-emergente, o que funciona bem para amargoso? Pessoal, vai depender de qual que é o amargoso que eu quero controlar, certo? Se for esse amargosinho pequeno aqui, qualquer desses graminicidas funciona. Se for o maior, já tem diferença. Eu só quero gastar um minutinho só para explicar para vocês, só para relembrar, né? Quando eu falar graminicida, que é que controla a folha estreita, são um grupo de produtos que é dividido em 3 grupos. Os que terminam com DIN, como cletodin, cetoxidin, terminam em DIN. Todos atuam no mesmo local, na mesma enzima, na tal da acecease. Aí tem os que terminam em FOP, como a luxafop, que é verdict, quizalofop, que tem panterotarga, e assim por diante, né? E tem um outro grupo que é o DEN, quer dizer, DIN, FOP, DEN. DEN só tem um produto que é da Singenta, que vai ser lançado, que é o pinoxadem, que é o produto para trigo e não controla amargoso, né? Então, quando eu falar graminicida, é DIN, FOP e DEN. Né? Eles atuam na mesma acecease, eles acoplam em locais diferentes, por isso que eles são um pouquinho diferentes de um do outro. Mas são esse grupo de produtos que controla amargoso em pós-emergência, tá? Todos eles são iguais? Então, aqui, ó, quando o amargoso é pequenininho, pode colocar qualquer um funciona. Ele começa a crescer, começa a dar diferença entre os produtos. E aqui, pessoal, essa tabela aqui, ó,
que eu tentei montar para vocês. Cletodin, fenoxaprop é pódium, né, como vocês queiram. Flavifop é o fusilade, loxafop é verdict, xalofop, tefuril é o panther, butil é o targa, tepraloxidina é o aramo. Só alguns exemplos de produto. Olha aqui, amargoso pequeno, pessoal, verdinho, tudo controla. Começa a ficar diferente quando a planta cresce. E é por isso que no Brasil, quando a gente fala assim, controle de amargoso, o que controla amargoso? 3 produtos, né? Ou o cletodin, ou a loxafop, que é verdict, ou o panther. Por quê? Porque eles são os melhores produtos para entorcerado, né? Certo? Com algumas diferenças entre eles, né? O cletodin ele suporta mais estresse, planta maior, né? Se a planta estiver em crescimento, qualquer um pode fazer, enfim. Se for planta pequena, de novo, pessoal, né? Qualquer um pode ser utilizado. Como é que a gente vê o manejo de amargoso, então? Lembra que eu falei que buvas são 2 intervenções? Amargoso são o quê? 3 intervenções. Eu queria muito chegar aqui para vocês e falar, pessoal, aplica esse produto para amargoso e controla, mas não é assim que funciona. Principalmente se for planta grande. Então, amargoso a gente tem que fazer 3 intervenções. Se puder, a planta estiver muito grande aqui, se plantar soja, roça. Né? Cortar amargoso funciona muito bem. Não funciona para buva, mas para amargoso funciona bem. Eu sei que a gente nem tem mais roçadeira, né? Só para vocês terem uma ideia, no Cerrado brasileiro o pessoal está fazendo isso com colhedora. Eu tive em Primavera do Leste, lá estava tudo seco, lá o cara com a colhedora. Eu falei, o que esse doido está fazendo? Cortando amargoso, certo? Funciona muito bem, né? E aí o que a gente tem que fazer é o quê? Amargoso é mais ou menos igual ao jogo de truco. Lembra que há 3 intervenções? Então a primeira é um caminhão de milho que a gente fala. Errou a primeira, pessoal, é difícil recuperar nas outras, certo? Então caprichem na primeira aplicação, né? Então aqui, normalmente a gente faz com glifosato e aqui, normalmente a gente usa DIN, né? Para situações de mais estresse. Aqui o que é importante na época do plantio? A gente precisa parar um pouco também ou diminuir o uso dessa CCase, senão daqui a pouco vai aparecer o quê? Amargoso resistente a glifosato e cletodin. Vai ser um horror, né? O averdict, né? O que nós vamos fazer depois? Né? Então, aquele interessante a gente fazer, queimar esse amargoso, né? Pode ser paraquat, finale, e aqui sim usar um daqueles residuais que eu mostrei para vocês, para o quê? Não deixar sementear. E aqui, de novo, a gente pode voltar com um outro CCase. Se começou com DIN aqui, troca para FOP. Se veio com FOP aqui, troca para DIN aqui, quebra um pouco essa sequência para a gente não criar resistência. Esse aqui, pessoal, é o pacote que a gente fala, né? No bom sentido, né? De sugestão. Eu sei que varia um pouco de local para local de controle de amargoso. O pé de galinha, o ano retrasado, apareceu a primeira população, as 3 primeiras populações resistentes a glifosato. Né? É muito complicado, porque pé de galinha, assim, se for pegar planta jovem, é mais difícil controlar que amargoso. Na verdade, para pé de galinha, os FOPs funcionam melhor que os DINs, né? E no amargoso o DIN funciona um pouquinho melhor que o FOP. Tem alteração. Outra coisa, amargoso, você pode misturar glifosato com graminicida, que não tem problema, melhora, né? Pé de galinha, às vezes, pode dar alguns problemas de algumas misturas de glifosato com alguns graminicidas. Nós estamos estudando isso. Mas, assim, é basicamente a mesma situação também. Só que o pé de galinha você tem que pegar a planta muito mais cedo mesmo. Né? O amargoso entorcerado é difícil, mas o pé de galinha, depois que tem 4, 5 perfis, também é muito difícil de controlar. E ele é mais difícil de queimar por esses produtos de contato também. Então, ele complica um pouco mais. Pessoal, e no milho safrinha, só que a gente está falando de soja e milho, né? O que é possível fazer? Bom, lembrar que esses herbicidas, como DIN e FOP, eles podem dar problema residual no solo, né? Então, não deve aplicar esses produtos para plantar milho em cima. Também varia de híbrido para híbrido, né? Mas olha aqui, ó. Se a gente for pegar quais os produtos que a gente tem, Soberan e Calisto, por exemplo, olha o controle que eles dão para amargoso, 21 ou 41%. Então é pouco, né? Certo? Mas quando a gente vem com pós-colheita, com paraquat, eles ajudam. Então o que a gente tem falado é o seguinte, olha, quem tem amargoso no meio do milho, o que dá para utilizar? Ou é Soberan ou é Calisto. Eles vão matar? Não, mas eles vão dar uma aleijadinha. E depois da colheita, se vier com produto de contato, eles vão ajudar, que talvez a gente possa tirar uma de Select, uma de Verdict, uma de outro produto lá na frente. Então, assim, infelizmente, no meio do milho não dá para fazer alguma coisa, o que dá para fazer é Calisto e Soberan, e vai dar um controle de 30%, 40%. Pessoal, o Ney fez uma pergunta. Eu posso usar graminicida com a soja fechando, né? Pessoal, o residual, o período residual desses produtos são longos. E no registro está escrito assim, ó, Verdict, Aloxefop. Eu tenho que aplicar 90 dias antes de colher soja. 90 dias. Quer dizer, quase não dá para fazer em pós-emergência. E Select é 60 dias. Isso não é tanto que não vai derrubar a vagem, não é problema de residual no grão. Ele pode acontecer residual pro grão. É um pouco mais difícil, né? Mas pode acontecer. Em matéria de problema de produtividade, não tem nenhum dos dois. Para tentar limpar um pouco a área, né?
Só tem que tomar cuidado com o resíduo. Aí tem que fazer os estudos para ver se vai dar resíduo ou não. Okay? Pessoal, se tem bulve amargoso na área, aí é dor de cabeça mesmo, né? Porque tem folha larga e folha estreita, o que vai acontecer? Pode dar antagonismo, né? A gente sabe que 2,4, misturar folha larga com folha estreita, normalmente folha larga atrapalha a folha estreita, o 2,4-D é o que mais atrapalha, então todas essas confusões que tem aí, né? E para terminar aqui, né, que o tempo já está terminando, qual que é o futuro, né, pessoal? Então, imagina se a gente tiver, por exemplo, amargoso resistente a glifosato e esses graminicidas, né? Então, será que o futuro vai ser enxada, como a gente está vendo, arado? Na Austrália, eles estão tacando fogo em reserva de trigo para controlar a semente de azevém e até a volta dos velhos produtos aqui, né? Lembrando, quando a gente fala assim, e as novas tecnologias que vêm aí, né? Está vindo várias tecnologias transgênicas aí, né? Vocês acham que alguma dessas tecnologias vai resolver os nossos problemas, assim como foi o glifosato? Né? Elas são boas para algumas situações específicas, né? Vão pegar nicho, mas vamos pegar as duas principais que estão vindo aqui, ó, dicamba, né, e enliste, que é 2,4-D. Não é isso que vai controlar amargoso ou pé de galinha, né? Vão contribuir para a buva, né? Então, assim, nenhuma das tecnologias transgênicas vão ser aquela solução para tudo, como foi com o glifosato. Então, nós vamos ter que aproveitar, ver se serve para mim, se não serve, pegar nicho, né? Mas, assim, não vai ser mais aquela revolução, né? Então, coisas boas, né? Analisar alguns problemas, porque, por exemplo, né? Nós temos só duas tecnologias para milho de herbicida, né? LL e RR. Eu não sei se algum de vocês planta LL ou RR. Mas com duas tecnologias já deu tanto problema, como esse aqui, ó. Sabe o que aconteceu com esse milho aqui? O produtor foi lá e comprou um milho RR, né? E faltou um pedaço do milho. Ele foi lá e pegou o mesmo nome do produto, por exemplo, que era um Viptera, né? Colocou o mesmo e plantou. Aí ele aplicou o glifosato em tudo, né? Esse aqui matou porque não era RR, era LL. E a gente tem alguns milhos, pessoal, que tem o mesmo quase número, que é LL, RR ou convencional. Eu não sei se vocês já viram, algum milho chama, por exemplo, tem um nome assim X, chama Londrina. Aí na nota ele sai como? 4732P. Aí alguém sabe que aquele 4732P é o nome do milho? Então, assim, só com duas tecnologias em milho, nós já tivemos vários problemas e agricultor que aplicou Finale no milho que era RR, matou o milho. Né? Imagina a hora que a gente tiver soja com 4, 5 tecnologias, a confusão que vai dar. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado com a logística, inclusive, né? Vocês vão ter muita dificuldade. Eu plantei isso aqui, posso aplicar esse herbicida na soja, esse herbicida no milho, já não sei mais o que fiz. Aí tem um retalho, então assim, né? E o cenário para o milho, só para terminar, são os dois últimos slides, pessoal. O que vai acontecer? Aumento do milho RR e uso do glifosato, né? Vai aumentar o problema de amargoso e capim pé de galinha no milho, né? Já está acontecendo isso, né? E baixo investimento de planta daninha. Então vai aumentar custo. Eu espero que mantenha a trazina ainda, né? E talvez tenha um leve retorno do HPPD. E está vindo aí o milho em list, né? A gente tem que analisar se vai ser bom ou não para a situação, que você pode aplicar verdict no meio do milho, né? E aí os graminicidas pré-emergentes, que eu não sei se vai voltar no milho. E na soja, pessoal, o que vai acontecer é tudo isso aqui, ó, né? Aumento da área com resistência, vai aumentar a resistência, vai aparecer mais pé de galinha, vai aparecer outras plantas. Não estou rogando praga, né? Mas é uma tendência, né? Vai aumentar o caso de resistência múltipla a glifosato e a outros herbicidas, certo? Folha larga e folha estreita na mesma área, novas espécies, principalmente planta voluntária. Planta voluntária vai ser uma dor de cabeça, né, pessoal? O milho é uma planta daninha em soja brava, né? Enfim, né? Manejo outonal, associação com glifosato, vai entrar os produtos residuais, isso que eu gostaria que vocês frisassem. Quem tem área aqui que é produtor ou técnico, tenta fazer alguns testes com isso, veja se funciona, veja se é interessante para vocês, escolha um produto, né? Ok? E as misturas de graminicidas com latifulicidas, inclusive para residual. E o que nós vamos ter, pessoal, estamos tendo uma forte pressão, principalmente para graminicida, né? Então, o medo que eu tenho hoje é aparecer um amargoso resistente a esses graminicidas, ok? E por último, né, eu estou vendo várias pessoas novas, eu tenho feito questão nos últimos 3 anos, que eu já vi palestra, de falar de quem se formou nos últimos 20 anos. Não estou sendo pejorativo, não, viu? Assim, quem se formou, quem começou a fazer roça nos últimos 20 anos, que é essa geração que pegou só aplicar Roundup no meio da soja. Que é a tal geração RR, que eu gosto de brinco, né? Que é o agrônomo de beira de estrada, né, pessoal? Ele vê uma lavoura de soja suja e fala assim, aplica 1 litro de glifosato, 2,5 por alqueire. Ele volta semana que vem, parece que o mato cresceu um pouco mais, porque ele nem entra dentro da lavoura, não precisa ver mato, controla tudo. Né? Aplica 4 litros por alqueire. Né? Então, eu sei que isso é uma crítica no bom sentido, mas foi o que aconteceu. Bom demais, fácil demais controlar, fazer lavoura com glifosato. Pessoal, isso aqui acabou. Né?
Então, é uma coisa ótima para os novos agrônomos, técnicos, produtores, né? Porque nós vamos ter que voltar a conhecer planta daninha, planta pequena, saber a diferença do milhão, do papuã, conhecer todos os mecanismos de ação. Isso aqui são todos os mecanismos de ação, são as famílias que os herbicidas trabalham, para fazer o quê? Rotacionar os mecanismos, né? Então aqui todos eles vão ser importantes, os protócolos, a auxina, a CCase, né? E glifosato ainda é extremamente importante. Nós não podemos deixar acontecer com o glifosato o que aconteceu com o Scepter, né? A gente perder esse produto. Ok? Para terminar, pessoal, tudo isso que eu falei, o que funciona para controlar mato é isso aqui mesmo. Sabe? Bom planejamento, né? Essa soja ou algodão saindo no limpo aqui com uma boa palhada, né? Fechando aqui. Né? Então, quando a gente fala em planejamento, pensar na lavoura antes, né? Essa boa cobertura de solo. E o herbicida pré, pós-emergente é um complemento muito importante, né? Mas se a gente deixar tudo na mão deles, nós não vamos ter produto novo nos últimos tempos e vai ser cada vez mais complicado a gente fazer os nossos controles. Ok? Tudo isso sem desespero, né, pessoal? Porque se a gente for fazer desesperado, a gente pode ter alguns problemas aí, né? Okay? De novo, eu agradeço o pessoal da Coopermota pelo convite. A gente falou que ia fazer uns 50 minutos, acho que deu um pouco.